Você se considera uma boa pessoa? Tenho certeza que sim. Agora, se eu te dissesse que em menos de uma semana, sob as circunstâncias certas, você poderia se tornar cruel e dominador, que sentiria prazer em humilhar e controlar os outros. Não, isso não é uma teoria maluca, mas sim o resultado de um experimento real que precisou ser cancelado porque pessoas comuns, como eu e você, se transformaram em monstros em apenas 6 dias. É muito fácil para nós apontar o dedo e criticar políticos, bilionários, os donos do poder. Mas e se fosse você? Já dizia o ditado: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Então, quem é você de verdade? E antes de responder, pense quantas vezes só essa semana você já usou seu poder para controlar, manipular ou calar alguém, mesmo sem perceber. Nesse vídeo vamos entender por que o ídolo do poder é o mais perigoso de todos e como ele nos controla sem sabermos. Em agosto de 1971, um psicólogo chamado Philip Zimbardo decidiu fazer um experimento com alguns alunos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. A ideia por trás desse estudo era entender melhor a violência que acontecia nos presídios americanos. E esse experimento ele contava com um pouco mais de 20 voluntários. Todos esses voluntários eram jovens normais, saudáveis mentalmente e sem nenhum histórico criminal. E para isso eles construíram uma falsa prisão em um dos edifícios da universidade. Lá haviam celas, corredores e até uma solitária. Esse experimento era para parecer real. Então a polícia do estado mesmo foi no dia 15 de agosto e prendeu 9 estudantes. Eles foram fichados, algemados, fotografados e levados para a prisão simulada. Outros 12 estudantes se tornaram os guardas. Esses guardas, que eram apenas estudantes universitários comuns, algumas horas antes, começaram a usar do poder para controlar os presos. Eles começaram a sentir prazer em ver os prisioneiros sofrendo. Logo nos primeiros dias, os guardas começaram a humilhar e torturar os presos psicologicamente, que eram alunos também. Nos dias seguintes, os guardas começaram a forçar os presos a fazer necessidades na própria cela, tiraram os colchões para que dormissem no chão e até forçaram alguns a ficarem nus. E os prisioneiros, no contraponto, tentaram se rebelar, e com isso os guardas reagiram com força maior ainda. Um a um, os prisioneiros começaram a ter colapsos nervosos. Logo no 4º ou 5º dia, alguns desses prisioneiros começaram a apresentar sintomas de depressão severa, ansiedade e desespero. O experimento foi planejado para durar 14 dias, 2 semanas. Porém, tiveram que interromper após 6 dias. A namorada do Zimbardo, o psicólogo, foi até o local para ver o experimento e ela ficou horrorizada com o que ela viu. E com isso ela confrontou ele e disse que aquilo era tortura que estava acontecendo ali. E foi aí que o psicólogo ele percebeu que ele havia se tornado prisioneiro do próprio experimento dele. Horas depois, Zimbardo ele foi até a prisão e comunicou a todos que o experimento estava cancelado. E adivinha? Os guardas que estavam ali torturando os prisioneiros ficaram desapontados com o término precoce. Eles disseram, até em entrevistas, eles disseram que eles estavam adorando aquela experiência e para eles era incrível. Esse experimento nos mostra uma verdade assustadora. Dar poder a pessoas que não estão preparadas pode revelar o lado mais sombrio da natureza humana. Nas condições certas, qualquer pessoa pode se tornar capaz dos piores gestos de crueldade. Isso acaba nos mostrando a face mais assustadora do poder. E para a gente entender o porquê
Por que o poder tem esse efeito devastador? Por que ele vicia e corrompe algumas pessoas? Para isso a gente precisa entender o que exatamente é essa força, o que é o poder. Segundo o dicionário, o poder é a capacidade ou a possibilidade de fazer algo, de agir, de mandar e, dependendo do contexto, exercer autoridade, domínio ou influência sobre os outros. Claro, esse é um conceito simples de poder. E quando a gente pensa em quem detém esse poder, normalmente vem à nossa mente talvez líderes políticos, grandes influenciadores, pessoas ou empresas bilionárias. E claro, sim, essas pessoas realmente têm poder. Têm o poder de mudar a nossa opinião, de influenciar nossas escolhas, de fazer o que eles querem que a gente faça. E é por isso que o poder é muito perigoso. Porque as pessoas podem fazer coisas absurdas apenas para poderem continuar no poder. Os políticos que você idolatra provavelmente te convenceram que as ideias deles eram boas, ou talvez as pessoas com quem você convive fizeram você acreditar nessas ideias, sendo que outras pessoas convenceram elas também. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Essas pessoas que estão lá no topo, que estão tentando nos convencer das suas ideias, dos seus lados políticos, essas pessoas provavelmente não colocariam a mão delas no fogo para defender uma ideologia. Mas eu tenho quase certeza que elas colocariam a mão delas no fogo para se manter lá no topo, para se manter no poder. Claro que a gente não pode generalizar, mas eu acredito profundamente que essas pessoas, ou que a maioria delas, já estão viciadas no poder, em ter poder, em se sentirem poderosas. Por isso que eu digo que achar que um partido político, ou uma ideologia, ou uma religião é a única verdade, que é só o que importa, é como você tapar seus olhos e sair correndo na rua que nem um maluco sem parar. Uma hora você vai dar de cara com um poste e vai se machucar feio. O ideal seria que a gente tivesse consciência de que as ideias e crenças que nós temos são verdadeiramente nossas, que a gente chegou lá por uma conclusão, por uma lógica que faz sentido na nossa vida, o que normalmente não é assim. Porque para ter essa consciência nós temos que criticar nossas próprias ideias, sem medos, sem vieses, sem lados. Nós temos que sim entender os pontos positivos, mas nós não podemos jogar as falhas, os erros, os absurdos para debaixo do tapete e fingir que eles não existem. Eu mesmo já defendi ideias que nunca foram realmente minhas, só para eu poder pertencer a algum grupo. E o que me libertou, o que me liberta dessas ideias é o autoconhecimento e o conhecimento em si. Esse sim é o nosso verdadeiro poder. A questão é que essa ideia de autoconhecimento, autocrítica, de entender o todo, entender os 2 lados, os 3, os 10 lados, isso não é explicado e ensinado para nós como algo crucial para a nossa vida. Porque imagine você se a gente fosse instruído profundamente desde a escola quanto aos lados políticos, culturais, religiosos. O que isso iria gerar? Iria gerar questionamentos, revoltas, discussões com as pessoas que detêm o poder. E é exatamente isso que as pessoas ou organizações que estão no poder não querem. Elas não querem isso. Por isso que a gente não vê o estudo, a reflexão, o debate, a filosofia, a sociologia como ídolos. Porque uma vez que as pessoas são bem instruídas, elas podem virar um problema para quem está no poder. Enquanto isso, nos vendem a ilusão de que é mais fácil buscar por falsos ídolos como o dinheiro, a fama, o poder e o prazer, do que lutar por uma mudança real no sistema, do que aprender a refletir, pensar e estudar sobre assuntos importantes. Lembrando que aqui eu não falo de lado A, B, C, D, E.
Mas é um padrão das pessoas que estão no poder. Esse é o padrão. Mas a verdade também é que é muito fácil apontar o dedo, criticar os outros sem entender. E se fosse você? Se você tivesse o poder de um estado na sua mão, ou de uma grande empresa, você seria bonzinho? Deixaria as outras pessoas tomarem as decisões por você? Ficaria calado quando criticado? Poder não é sobre controlar pessoas, sobre ter muito dinheiro, ser muito famoso, mas está também no direcionar uma conversa em casa, no calar uma opinião no trabalho ou fazer alguém mudar de ideia só para agradar o nosso ego. O poder é invisível e silencioso. Você condena ele até o ter. E quando percebe, você já está perdendo o controle. Você está viciado no poder. E a gente pode fazer um exercício para entender melhor qual é a aparência dele no nosso dia a dia, como que ele vem até nós. E também confirmar se você idolatra ou já idolatrou ele em algum momento na sua vida. E para isso eu vou listar aqui alguns comportamentos comuns que podem demonstrar que você gosta de poder, que você usa o poder. Por exemplo, precisar ser sempre o centro das atenções, das decisões, mesmo em coisas simples e pequenas. Não suportar ser contrariado ou ver suas ideias descartadas. Agir para se sentir acima dos outros, mesmo que seja só em uma conversa informal. Manipular emoções ou fazer chantagens sutis para que tudo se saia do seu jeito. Ou se irritar quando você não consegue impor sua vontade ou a sua ideia. E aí, serviu o chapéu para algumas? Se serviu para uma, duas ou todas as opções, tudo bem, tudo bem. Acredito que todos, em algum momento, todos nós já nos comportamos assim. E às vezes até sem perceber. O importante mesmo é reconhecer isso. E aos poucos nós vamos aprendendo e melhorando. Reconhecer esses traços em nós mesmos pode até ser desconfortável. Porque pode gerar um incômodo. Mas é justamente essa parte, essa consciência, a partir daí que você começa a mudar, a melhorar. Então, no final das contas, o que fazemos com essa verdade? Se o poder é essa força que ronda a todos nós, como evitamos que ele nos transforme em prisioneiros, como aconteceu com os estudantes de Stanford? Bem, o caminho não é fugir do poder, mas caminhar com consciência. O primeiro passo, como eu falei antes, é a autocrítica. É a coragem de olhar para as próprias ações e se perguntar com honestidade: eu estou fazendo isso pelo bem de todos ou apenas para alimentar meu ego, minha necessidade de estar no controle? Essa pergunta, ela nos ajuda a colocar o pé no chão e agir com virtude. E junto com essa autocrítica vem a prática da escuta, a escuta ativa. Isso não é ouvir as pessoas esperando a sua vez de falar, mas é escutar para entender de verdade, escutar para se conectar com a visão, com o desejo do outro, sem querer provar que a sua ideia é melhor. Quem busca o poder desesperadamente faz muito barulho, como um tambor vazio. Quando você bate, faz muito, muito barulho. Porém, a força também está no silêncio de quem ouve, de quem aprende, de quem não precisa de validação externa, porque está completo, está cheio por dentro, não faz barulho. E por fim, nós podemos usar qualquer poder que possuímos para servir aos outros. Isso começa em casa. Eu tive a sorte de ter pais, um pai e uma mãe, que foram exemplos disso, que usaram a autoridade deles não para mandar, mas para me guiar, para mostrar o caminho certo, não o fácil. Eles usaram o poder para servir não somente a mim, mas a todas as outras pessoas que cruzaram o caminho deles. E essa é a minha inspiração.
a inspiração que eu carrego. Talvez você não tenha tido a mesma sorte, mas você pode ser a pessoa que inicia esse ciclo virtuoso, sendo um exemplo para quem convive contigo. Você pode fazer isso no trabalho, como um líder que orienta e valoriza as pessoas, ou na vida em si, em geral, na sua casa, na rua, com qualquer pessoa, usando o seu conhecimento, sua empatia, suas virtudes para iluminar o caminho dessas pessoas. Quando você faz isso, o poder deixa de ser um ídolo que te controla para se tornar um companheiro ou uma ferramenta para construir uma jornada com significado, com sentido. E para concluir, que fique bem claro, buscar ou usar o poder para conquistar a felicidade não vai funcionar. Não funciona. A real e talvez melhor forma de usar o poder ou a liderança é através da sabedoria e da justiça, sempre com o intuito de guiar e transformar a vida das pessoas, com o intuito de ser exemplo e inspiração, seja dentro da sua casa, da sua empresa ou do seu país. O poder tem a força de revelar a pior sombra de uma pessoa, mas também pode ser a luz capaz de mostrar os seus maiores valores e virtudes e qualidades. E aí, como você usa o seu poder? Você usa ele para construir a sua imagem, alimentar o seu ego? Ou para inspirar pessoas, para amplificar as vozes que ninguém escuta? Reflita sobre o poder. Muito obrigado por você assistir ao vídeo até aqui. Meu nome é Patrick Guarni. E lembrando que o próximo vídeo vai ser sobre o prazer. E esse vai ser difícil. Vou ter que tocar em alguns pontos que eu não gosto, falar umas verdades duras e desagradáveis, para mim também. Então veremos como será. Já deixa o like no vídeo se você gostou e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e também para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado mais uma vez, fiquem bem, até o próximo vídeo e valeu!